Fala galerinha, eu sou o professor Rafael, você está no canal Física para Todos. Sejam muito bem-vindos e o vídeo de hoje é Queda Livre. Desde os tempos mais remotos, o homem estuda os movimentos que ocorrem na natureza e sempre houve interesse pelo movimento da queda dos corpos. O movimento de queda livre é um movimento acelerado e durante muito tempo foi objeto de estudos desde Aristóteles até Galileu Galilei. O filósofo grego Aristóteles acreditava que se abandonássemos dois corpos de massas diferentes, de uma mesma altura, o corpo mais pesado tocaria o solo primeiro, ou seja, o tempo de queda para esses dois corpos seria diferente. E essa foi a crença por muitos anos, sem que ninguém tentasse provar o contrário. Foi por volta do século XVII que o físico Galileu introduziu o método experimental e chegou à conclusão que corpos de massas diferentes caem no mesmo tempo. Conta a história que Galileu foi até o alto da Torre de Pisa e de lá fez os seus experimentos para comprovar aquilo que estava dizendo, arremessando esferas com massas diferentes e observando que todas caíam com o mesmo intervalo de tempo até o chão. E mesmo após as suas evidências experimentais, muitos seguidores de Aristóteles ainda não se convenceram, e Galileu foi alvo de perseguições por causa de suas ideias revolucionárias. É importante deixar claro que a afirmativa de Galileu só é válida para corpos que estão em queda livre em locais cuja resistência do ar possa ser desprezada, ou até mesmo no vácuo. Se for dessa forma, o movimento é descrito como queda livre. Vamos ver agora uma simulação em velocidade reduzida para que a gente consiga acompanhar com mais calma esse tipo de movimento. Acompanhe aí. Veja à esquerda a formação do gráfico da altura da maçã em função do tempo e observe o arco parabólico característico da função de segundo grau. Neste mesmo gráfico, pode-se observar o aumento dessa inclinação, dessa reta tangente, que representa o aumento do módulo da velocidade. À direita da animação, é possível observar que no rastro deixado pela maçã em queda, a distância entre uma imagem e a outra aumenta, e o vetor velocidade também está aumentando, evidenciando o fato do módulo dessa velocidade estar aumentando. As equações que descrevem esse movimento são a função quadrática horária do espaço, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Agora nós vamos fazer algumas alterações nessas equações para adaptá-las ao movimento de queda livre. Vejam só. A função quadrática horária do espaço fica então y é igual a y0 mais v0t. O v0, nesse caso, vai ser igual a zero, porque o objeto em queda livre ele é abandonado, ele não é arremessado em direção ao solo. Então esse termo todo aqui desaparece. Mas a aceleração. A aceleração, quem está fazendo esse papel é a aceleração da gravidade. E ela é negativa, porque ela trabalha no sentido negativo do eixo y. Então nós temos menos gt quadrado sobre 2. Muitas vezes, esse g aqui, a gente vai entender que é uma condição de um fenômeno que acontece na superfície terrestre. Então, a gente vai considerar esse g como 10. Se ninguém te falar nada, a gente considera como 10. Mas se o exercício pedir, a gente vai aproximar para 9,81, 9,8, depende do que o exercício está pedindo, certo? A função horária da velocidade fica v igual a menos gt. Lembrando que o sentido fica negativo uma vez que a gravidade aponta para baixo e o eixo positivo y aponta para cima. E aqui nós temos a equação de Torricelli. Veja só, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, novamente igual a zero, menos 2 vezes a gravidade vezes a variação na altura, certo? No eixo y.
Agora, vamos aplicar o que nós acabamos de ver na resolução de um exercício. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, coletando os dados aqui do exercício, nós temos que a altura final, y, vai ser igual a zero. Por quê? Bom, porque o objeto estará no chão. A altura inicial são os 40 metros passado pelo exercício. A gravidade tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade inicial é zero, ou seja, é um movimento de queda livre. Percebeu que em nenhum momento o exercício fala a respeito do tempo? Isto porque nós não utilizaremos o tempo para resolver esse exercício. Nós vamos resolver através da equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que nós nem iremos utilizar, uma vez que o V0 é zero, né? E nós já adaptamos as nossas fórmulas para a resolução de exercícios de queda livre. E temos também que é menos 2 vezes a gravidade vezes a variação na altura. Aqui nós temos que a velocidade final ao quadrado é igual a menos 2 vezes 10 vezes a variação da altura. Quando falamos em variação em física, nós estamos falando em um momento final menos um momento inicial, em uma velocidade final menos uma velocidade inicial, uma altura final menos uma altura inicial. Ou seja, a altura final aqui vai ser zero, certo? Menos a altura inicial, menos 40. O que temos aqui, v ao quadrado, é igual a menos 2 vezes 10 vezes este resultado. 0 menos 40 vai dar menos 40, vezes 10, menos 400. Vezes menos 2, olha o joguinho de sinal aparecendo, vai dar mais 800. Precisamos agora tirar a raiz quadrada deste 800. E a raiz quadrada de 800, eu já fiz previamente, dá um valor aproximado de 28,3 metros por segundo. Resolvido assim esta questão. É isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!